Igreja, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem aí? Privilégio estarmos aqui, né? Mais uma vez essa noite, podermos adorar o Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra, sermos desafiados a colocá-la em prática, buscar a oportunidade de concluir. Como é bom a nossa vida, né, queridos? Como é bom ter um Deus em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Amados, desde janeiro, né, a igreja está com uma série de mensagens falando sobre as marcas de uma igreja saudável. Eu quero recapitular para vocês, junto, como eu fiz de manhã, eu quero fazer novamente, para a gente lembrar aí o que já foi ministrado, a importância dessas ministrações em nossa vida, na igreja do Senhor Jesus, aqui na Irmã. Quero lembrar que nós começamos aí com a importância da pregação expositiva. Né? Por que pregação expositiva? Para que eu conheça o texto dentro do seu contexto, para que quando eu ouço a sua palavra, eu saiba exatamente, né, como interpretar, como absorver as verdades dela e aplicar em minha vida. Depois tivemos teologia bíblica, conhecer a Deus por meio da sua palavra, em todos os textos, né, de Gênesis e Apocalipse, nós aprendemos sobre quem é o nosso Deus, os seus atributos, como ele age, né, como nós temos a oportunidade de conhecê-lo a partir da teologia bíblica. Falamos também, foi pregado sobre o Evangelho. O que é o Evangelho mesmo, queridos? Boa nova. As boas novas da salvação, né? Um dia eu e você estávamos aí perdidos, mortos em nossos pecados e delitos. E o Senhor nos fez nascer de novo. Essas boas novas chegaram à nossa vida. Não é isso? Nascemos de novo. Temos um novo caminho para caminhar junto com Jesus. Então, falamos da importância da igreja viver essa verdade, pregar essa verdade. Falamos também, pregamos sobre amar ao próximo e o id. O desafio, embora nós saibamos que é mandamento, mas há um desafio para a gente colocar em prática. Amar o próximo, né, na prática, não só de palavras. Né, ir, caminhar com ele, ver a sua necessidade. Falamos também sobre conversão bíblica. Né? O que é essa conversão bíblica? É o nascer de novo, à luz da palavra de Deus. Todo aquele que nasce de novo tem a sua vida transformada. A Bíblia ensina isso claramente, quando Nicodemos vai até Jesus. Obrigada, querida. Quando Nicodemos vai até Jesus, né, e pergunta sobre isso, ele fala: necessário vos é nascer de novo. E aí também já foi ministrado sobre evangelismo bíblico. A responsabilidade de cada um de nós em compartilhar as boas novas da salvação que nós recebemos, agora compartilhar com os outros. Não só do líder, não só do pastor, mas todos nós vivermos essa verdade. Né? Evangelizarmos a tempo e fora de tempo, em todo lugar, em toda oportunidade que o Senhor nos dá. E ainda entendimentos bíblicos sobre membresia. A importância de estar firmados aqui, né, como membro dessa igreja, como no corpo de Cristo, mas na instituição. Por quê? Porque temos direitos, mas também temos deveres. Né? Andamos de forma organizada, porque o nosso Deus é um Deus de quê? Um Deus de decência e ordem. Então, a sua igreja também precisa caminhar assim. Tivemos justificação pela fé e a paz com Deus. Foi ministrado sobre a importância da gente saber o que significa essa justificação em nossa vida. Né? Nós estávamos aí condenados. Jesus Cristo foi e pagou o preço nessa cruz para todo aquele que crê nele. E com isso, o que aconteceu? Passamos a ter, então, paz com Deus. Né? A ira do Senhor já não está mais sobre aquele que crê no Senhor Jesus, que caminha junto com Ele. Tivemos também, na semana passada, sobre disciplina bíblica. Né? A importância da disciplina bíblica. É necessário ela existir. Disciplina, queridos, não é castigo, né? Mas é correção. É uma forma que a igreja tem, à luz da palavra de Deus, trazer o irmão, a irmã, que porventura esteja vivendo um momento de pecado. Então, qual que é a finalidade? É abraçar esse irmão, é trazer para junto, é restaurar, é trazer, alinhar a vida dele para continuar caminhando junto até Jesus voltar. Não é castigar, não é tirar da igreja, não é jogar fora, é o contrário. Né? Por isso tem lá, né, foi muito bem explicado aqui, a sequência em que é aplicada essa disciplina.
como é importante, né, a gente viver. Então, deu para lembrar um pouquinho aí a importância de cada uma dessas marcas? Alguém lembrou aí quando eu falei? Hoje, então, nós vamos falar sobre uma outra marca, que é a marca da oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Quero começar falando sobre o significado da palavra. Né, que oração, segundo a Bíblia de Estudo, é daquela Almeida, ele explica assim, olha, é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, quer em particular ou em público. Definição da palavra. Orar, aproximar de Deus e falar com Ele. Aproximar de Deus com os seus pensamentos a Ele. Falar em todo o tempo com Deus. E a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que isso não é uma questão de eu querer ou não. Isso é um ensino para a nossa vida. É impossível que a gente, quanto cristão, quanto a esse Deus vivo que nós conhecemos, e anunciamos e vivemos, que a gente não fale com Ele, que a gente não se relacione com Ele. E Deus pode falar conosco de várias maneiras, mas qual o único jeito nós temos para falar com o Senhor? Se não for por meio da oração. Não é? E aí, diante disso, C.S. Lewis disse assim, nas frases que ele disse, ele falou assim, olha, eu oro porque eu não posso evitar, eu dependo. Eu preciso, né? Eu sou dependente, eu tenho necessidade, a necessidade flui de mim. Quer eu esteja dormindo ou acordado, eu preciso estar orando. E ele fala, a oração não muda a Deus, mas a oração muda a mim. E é uma verdade, né? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós desenvolvemos essa disciplina, entre as disciplinas espirituais, nós temos o jejum, temos a leitura da palavra, todas são essenciais. Mas hoje nós vamos falar só de oração. Como é importante, à luz da palavra de Deus, nós desenvolvermos a vida de oração. Vamos abrir o texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Vamos ler do 1 até o 13. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então, Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada a lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho, que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho, que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Vamos orar, queridos? Peço ao Senhor que fale ao teu coração, que traga luz e entendimento, né? A palavra de Deus, a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento, agradecendo, Deus, por tua bondade e graça. Ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e santo, o Senhor é Deus de amor e graça. Senhor, fala conosco mais uma vez na sua palavra, ensina-nos, ó Deus, renova-nos para que a gente continue perseverantes nessa caminhada.
Ó Deus querido, que o Senhor possa continuar nos transformando. Ó Deus, que a nossa mente seja renovada a cada dia, por meio da Tua palavra, Deus, por meio da oração. Ó Deus, pela vida desenvolvida em fé diante da Tua presença. Nós te agradecemos a rica oportunidade de estarmos aqui essa noite, porque somos livres, Deus, para te adorar. Somos livres, Senhor, para compartilhar a Tua palavra. Pai querido, que o Senhor continue mantendo essa liberdade e nos trazendo a responsabilidade de caminhar nela, sabendo que cada um de nós também é responsável. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos te agradecendo. Amém? Glória a Deus. Querido, será que eu e você precisamos falar como os discípulos falaram ali? Senhor, ensina-nos a orar. Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão comum. Mas quantas vezes a gente para de orar? Quantas vezes a pessoa na sua caminhada, às vezes no momento de luta ou de dificuldade, a primeira coisa quando você pergunta a ela, ela fala o quê? Não tenho conseguido orar. Não sei como orar. Não me peça para orar porque eu não sei orar. E, amados, isso não é conivente com o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é nosso, né? Da nossa carne, da nossa dificuldade. Não é o que o Senhor nos ensina. Nós vimos os homens de Deus orando. Nós temos o salmista aí em todas as suas orações. Nós temos Davi, Abraão, Isaac, José. Né? Todos eles, os profetas. Samuel diz assim, ai de mim se eu não orar pelo povo, se eu não interceder. Então, oração é uma coisa que não tem jeito da gente separar da nossa vida. Né? É uma disciplina que nós temos que nos esforçar para poder mantê-la. E, às vezes, a gente conduz, de qualquer maneira, uma vida de oração. E a palavra de Deus nos ensina que é importante nós desenvolvermos a nossa vida, a nossa salvação, com uma vida de oração. Os discípulos de Jesus, no capítulo 10, você vai ver que os 70 foram enviados e eles fizeram tudo o que eles viram Jesus fazendo. Eles curaram, eles expulsaram o demônio, né? Eles ficaram maravilhados com tudo que eles fizeram. Mas Jesus, quando ele chega, Jesus ora e fala, obrigada, Pai, porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. E diz ainda para eles, olha, vocês não deveriam ficar felizes porque os espíritos lhes obedecem. Mas a verdadeira alegria é porque vocês têm o seu nome arrolado no livro da vida. Nosso maior exemplo, queridos, de oração. Um homem de oração. Jesus Cristo. Sendo Ele Deus, Ele mostra para nós a necessidade, queridos, de nós orarmos. Necessidade de falar com Deus, de conversar, de ouvir a Deus falar. No capítulo 3 ali, vou citar só alguns aqui, da atitude de Jesus em oração. A Bíblia diz que no seu batismo, ele orou. Ao realizar as suas tarefas, em todo o tempo, a Bíblia diz que ele se retirou para orar. Ele levantou de madrugada e foi orar. Ele orou a noite toda para escolher os seus discípulos. Ele levou Pedro e João para o Monte da Transfiguração. E ali a Bíblia diz que ele também orou para que eles tivessem o entendimento de tudo aquilo. Ele orou também, queridos, no momento mais crucial, finalizando sua caminhada para a cruz. Ele orou. Ele falou com Deus sobre o que ele ia passar. E ele pediu a Deus que o livrasse, mas que fosse feito segundo a vontade de Deus. Então, o nosso maior exemplo de oração, Jesus, homem, Deus, ele nos mostra a necessidade. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, fala assim, olha, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte.
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus Cristo é o nosso modelo de submissão, de uma vida cristã, uma vida que agrada a Deus. Lembrando, queridos, que quando a gente fala de oração também, existe uma batalha muito grande. Sabe, eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu estou falando que a Bíblia diz que nós temos uma batalha pela frente. Quer eu entenda isso ou não. Quando eu estou, então, caminhando com o Senhor, fica nítido essa batalha acerca da oração. Uma das batalhas que nós travamos somos com nós mesmos, não é? Com a nossa carne. Ela não quer. Você quer ver o tempo de oração da gente? Começa a pegar uma coisa, faz outra, eu vou orar. Quando assusta o dia, já foi. Chega à noite, o cansaço chega, você fala, oh, Deus, muito obrigada. Mas amanhã eu vou ter o tempo. Mas sabe o que o Evangelho de Mateus diz para nós, quando Jesus estava ensinando lá no monte? Ele fala assim, olha, cuidado com a hipocrisia. Não faça como os hipócritas que vão orar nas praças, gritando bem alto, porque eles já ganharam aí a sua recompensa. Mas ele fala assim, quando vocês forem orar, entrem para o seu quarto. Porque o Pai que está lá no seu quarto e que te vê no secreto, Ele está lá, pronto, te ouvindo para responder. Então, uma das coisas que Jesus nos ensina aqui em Mateus é que, para eu ter vida de oração, eu começo me separando para a oração. Para ter esse lugar, esse quarto, esse tempo de poder falar com Deus e de poder ouvir a Deus. Porque quando você vai para o quarto, quando você vai para o secreto, para o lugar que você pode ficar livre ali do telefone, de alguém chamando de alguma coisa, é ali, queridos, que você ora, né, que você fala para Deus e que você ouve Deus também. Porque você vai estar com a sua palavra ali, lendo, meditando também, dedicando esse tempo em oração. E aí Jesus fala, olha, quando nossa vida é desenvolvida lá no secreto, queridos, ela também é desenvolvida no público. Quando nos reunimos aqui para orar, é reflexo da nossa vida lá no secreto. E quando nós oramos aqui, mas não oramos lá, nós estamos sendo como os hipócritas. Nós estamos falando que fazemos algo que, na realidade, nós não fazemos. Né? E o que é a hipocrisia, se não o teatro? Se não eu dizer algo daquilo que eu não vivo, que eu faço, digo que faço, mas, na realidade, eu não faço. Lembrando aqui que a intenção não é julgar a vida de oração de ninguém, mas é trazer para nós, a começar de mim, como é que tem sido a minha vida de oração diante do Senhor. Como igreja do Senhor, como é que nós estamos desenvolvendo essa disciplina em nossas vidas? E à luz da palavra de Deus, o Senhor nos ensina. Ele começa dizendo assim, olha, quando vocês orarem, ele fala, quando vocês orarem, digam, Pai. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, queridos, que nós temos um Pai. Não é um Deus da fertilidade, não é o Deus do tempo, não é qualquer Deus. O nosso Deus é Pai. Quando nós nos achegamos a orar ao Senhor, nós precisamos ter, queridos, a convicção dessa verdade que está aqui na palavra de Deus. Quando eu começo a minha oração, eu começo já entendendo que eu estou entregando, falando ao Pai. Eu estou conversando com um Pai que me ama. Porque Ele decidiu nos salvar por meio de Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos 8,14, ele fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus. E como filho, como é que você chega? Você chega ao seu Pai. Em seguida ele fala assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós nos colocamos diante do Pai, santo, adoração.
Então, ele nos chama a reconhecer a paternidade de Deus e a adorá-lo. Porque o Senhor é santo, justo, soberano, um Deus de amor e graça. Olha quantos atributos nós já aprendemos sobre quem é Deus. Agora, conhecer os atributos e não trazer esses atributos para a pessoa de Deus, na verdade da sua oração, te deixa no vazio. Então, faz diferença, queridos, quando nós oramos a um Pai que é santo, que é todo-poderoso, um Deus de amor. E esse Pai, queridos, ele fala assim: reconheça a minha santidade e me adore. E que venha o reino dele sobre a nossa vida. E o que é o reino de Deus? O governo total e absoluto de Deus sobre a nossa vida. Quando nós oramos, será que nós oramos, queridos, colocando a vontade de Deus nessa oração? Venha o teu reino, Senhor. Salva os perdidos. Será que nós oramos, intercedemos para que a igreja irmã receba mais perdidos? Será que nós oramos e buscamos a vontade do reino de Deus em termos da nossa vida transformada em atitudes? Porque esses são os valores do reino, são essas coisas que Deus almeja de nós, andarmos aliados à sua palavra, pregar o teu evangelho, ajudar o que tem necessidade, caminhar com o outro. Essa é a vontade de Deus. Venha o teu reino. Na maioria das vezes, as nossas orações, ela tem muito mais a ver com quem? Com nós e nós mesmos, não é? Com as nossas necessidades, as nossas inquietações. E está errado a gente orar e colocar as nossas necessidades diante do Senhor? Não. A Bíblia não diz isso, que está errado, ao contrário. Né? Mas o que ele está nos ensinando aqui? É que quando eu busco o reino, a sua justiça, a vontade de Deus, né? Ele cuida de nós, queridos. Ele é o primeiro interessado em cuidar de nós. Venha, Senhor, o teu reino. Outra coisa que o Senhor nos ensina aqui, Jesus ensina para que a nossa oração seja: Deus, o pão nosso de cada dia. A maioria das ansiedades, dos sofrimentos, é por quê, hein? É porque a gente está preocupado com o amanhã. A gente faz planos para um amanhã que a gente nem sabe se vai chegar, não é? Um futuro que não nos pertence. E sofremos por ele. E Deus fala: para tudo. Um dia de cada vez. Uma provisão para cada dia. Como ele fez lá no deserto. Como ele deu o maná de cada dia, a alimentação de cada dia aquele povo. Que proveu cada necessidade deles. Nosso Deus não mudou, queridos. Ele nos ensina a mesma coisa. Dá-nos, Senhor, o teu pão de cada dia. O pão do Senhor em nossa vida de cada dia. Provê sobre nós as nossas necessidades. Porque ele é provedor. É da essência dele fazer. E aí o Senhor Jesus nos ensina: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Amados, nós não esperamos que Deus, eu vou perdoar para Deus me perdoar. Não. Nós já fomos perdoados. Se nós fomos perdoados, qual o direito que nós temos de não perdoar? Qual o direito que a gente exerce e acha que tem, que fala: mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, tal pessoa, não perdoa. Quem perdoa é Deus. Essa não é a linguagem daquele que foi perdoado por Deus. Daquele que tem Cristo em sua vida, né, te justificando e te colocando limpo diante do Senhor. Nós não temos o direito de não perdoar. Tanto é que Jesus fala que se você for ofertar e lembrar que tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, não oferte. Conserte primeiro, para depois ofertar. Entende, queridos, que quando eu vou para o Senhor em oração, quando eu faço essa primeira revisão aqui de quem é o meu Deus, e como eu estou me colocando diante dele, e tudo que eu sei a respeito dele, não faz nenhum sentido eu orar a Deus com o coração magoado porque estou com raiva de ciclano ou não perdoo fulano. Não faz sentido. Um Deus que é perdoador
né? Lança luz em nós para que a primeira coisa que a gente faça é perdoe. Perdoe. Em seguida, ele fala assim, olha, e não nos deixes cair em tentação. A Bíblia diz que nós somos tentados por nós mesmos, né? Que Deus não nos tenta. E que temos também um adversário que faz de tudo para também nos tentarmos. Tanto que Paulo diz que a gente deve usar revestir da armação, não é? Capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra, calçar os pés firmes, resistir em oração os dias maus. E Pedro diz isso em 5, versículo 8, ele fala assim que ele, o nosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, né? E procurando a quem ele possa devorar. Existe uma luta espiritual. Existe alguém interessado em que eu e você não ore, não busquemos a Deus em oração, não confiemos em Deus. Existe aí esse adversário ali, aproveitando todas as oportunidades para nos fazer esmorecer, para nos fazer desistir. Então, queridos, quando a gente vê essa grandeza de Deus, a primeira coisa que a gente fala, então, lá, Senhor, livra-me da tentação, me livra de ser tentado, me livra das ciladas do maligno, me livra, Senhor, me livra de mim mesmo, me livra de cobiçar, de pecar contra o Senhor. Então, nas nossas orações, querida, parte daí Jesus ensina como é que nós oramos, a quem nós oramos, qual que é a prioridade das nossas orações. Conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, e então dialogar com Deus, falar com Ele e ouvir dele as instruções. Ele, a partir do versículo 5, fala sobre a parábola do amigo que incomoda, ou aquele que importuna. E com essa parábola, Jesus dá a ilustração de que um amigo que já estava deitado, com seus filhos, a casa fechada, um outro amigo chega batendo e fala, olha, me dá, eu preciso de paz. Um outro amigo chegou e eu não tenho o que dar a ele. E esse amigo dele fala assim, olha, eu já estou deitado. Os meus filhos já estão deitados. A porta já está fechada. Isso é inconveniência. Você vem me pedir aqui uma hora dessa? E Jesus fala assim, olha, que esse amigo, no versículo 8, ele fala assim, digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que esse amigo tem lá as suas rabugices, pode ter lá a sua recusa, embora na cultura judaica aqui, receber alguém em casa, tratá-lo, sabe, de forma honrosa, lavar os pés, providenciar comida, era vergonhoso aquele que não fizesse. Então, daí o outro negar isso, ele está negando aquilo que ele sabe que ele deveria fazer. E Jesus fala assim, que ainda que resistindo, ele faz. Agora, imagina Deus, que não tem esse limite, que não tem a rabugice, que não tem a dificuldade em prover o pão, que não tem a dificuldade de espaço de uma casa pequena, de filhos deitados. É isso que ele está falando. Nosso Deus pode infinitamente mais. Tanto que ele fala para nós, em Isaías 59:1, ele fala assim, sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos surdos para que não possa ouvir. Então, o nosso Deus está pronto a estender a sua mão para nos abençoar, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor. Quando ele faz esse contraste aqui, ele está falando, olha, o homem é limitado, mas eu não. Eu posso todas as coisas. Aquele que crê em mim, eu posso.
E aí Jesus, então, ensina, parte para o versículo 9, e ele fala, por isso, por causa disso, porque Deus é quem Ele é. Ele fala para mim e para você, persevere, incomode, importune. Por que nós devemos fazer isso? A promessa é, por isso digo a vocês, peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Insista. Um verbo imperativo, presente, continuamente. Quando é que eu peço? Continuamente, todos os dias. Amados, nós somos dependentes desse Deus, que nós podemos chamar de Pai, que é santo, que é justo, provedor. Então, pedir a Ele é pedir hoje, é pedir amanhã, é pedir todos os dias até a sua volta. Buscar todos os dias a sua presença. A palavra de Deus diz que Ele vai ser deixado, deixar achado por nós, quando nós o buscamos de todo o coração. E Ele fala, bata, continue batendo, continue buscando, continue caminhando, continue prosseguindo em me conhecer. Por quê? E Ele diz, não é? Porque vou ler de novo o 9 aqui. Por isso, digo a vocês, peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então, ele fala para mim e para você, persevere na oração, incomode a Deus, busque, bata, peça. Por quê? Porque Ele vai responder. E aí, em seguida, no versículo 11, ele faz outra comparação ali, dizendo, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ele faz um contraste de novo com os pais terrenos, que sendo maus, sendo falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos. E ele diz assim, agora, imagina, o Pai Celestial. Aí Jesus fala assim, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. E aí, amados, tem uma coisa. Quando ele diz para a gente pedir, buscar, bater, Jesus está ensinando aqui, olha, quando a prioridade da minha vida é Deus, é a essência do que Deus é, quando eu oro a Ele, conhecendo quem Ele é, pedindo a Ele a própria essência do que Ele é, nós já temos o Espírito Santo de Deus, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, amém, queridos? Não tem? Você foi selado por Ele, o Senhor continua guardando, o Senhor continua ministrando em nossas vidas, todos os dias até a sua volta. Paulo, na carta aos Efésios, ele fala que ora por aquele povo, para que eles continuem desenvolvendo a sua vida cristã, conhecendo, para que eles continuem conhecendo ao Senhor Jesus e tudo o que Ele fez por eles. A questão é que, às vezes, amados, a gente se perde nas nossas necessidades normais. É errado nós pedirmos pelas nossas necessidades? É claro que não. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui? É que Deus que conhece todas as coisas, conhece a cada um de nós. Nem bem a palavra chegou aos nossos lábios e o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Ele sabe de tudo, Ele é provedor sobre todas as coisas. O que Ele está dizendo é, me coloque no lugar certo na sua vida. Seja eu o Senhor absoluto da sua vida. Porque as demais coisas, Ele é que vai conduzir para a gente alcançar. Ele que abre portas, Ele que provê, Ele é Deus que faz milagres. Mas a questão é que nós vamos para a nossa oração sempre voltado
em nossas necessidades, naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho, naquilo que eu preciso, né? E quando eu vou para a oração, eu já vou dizendo a Deus toda a necessidade. Eu não paro, eu não adoro, eu não reconheço quem Deus é. Na maioria das vezes, eu vou direto ao ponto. Senhor, faz. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Não é assim, queridos? Na maioria das vezes, nós não somos assim. Nós não avançamos só olhando para nós mesmos. E a Bíblia nos ensina que a nossa satisfação precisa estar no Senhor. Quando Ele fala assim, se você e eu pedirmos mais do seu Espírito Santo, Ele terá prazer em nos dar. Paulo diz isso em Efésios, que ele fala assim, olha, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jesus está falando aqui, você acha que Deus não teria prazer de te dar e te encher do Espírito Santo? Porque se os pais sabem dar, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, o nosso Pai Celestial dá da sua essência para a nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos a ajuda dos céus para vencer as batalhas dessa vida quando nós o buscamos. Porque há muita diferença em ter sido selado, salvo, caminhar, do que ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Todos nós vamos passar por lutas e tribulações, seja numa medida amena, outra mais. Mas a diferença é que quando cheios do Espírito Santo, passar por essas dificuldades fica muito mais fácil. Porque a ordem primeira, que é ter Ele em essência em nós, é Ele que nos fortalece para avançar. Qualquer dificuldade, seja ela nos relacionamentos, seja ela financeira, seja ela no trabalho. Qual que é a prioridade? Se Deus é comigo, quem é que pode ser contra? Entende, queridos? Mas isso depende dele. Ele já nos deu. Mas o buscar ser cheio, Jesus diz que somos nós que buscamos. Quem pede somos nós. Quem busca somos nós. Quem bate somos nós. Jesus fala, persevere, continue buscando, porque o Pai tem prazer em dar boas coisas a vocês. Quando nós priorizamos só as coisas materiais e nós temos a tendência de valorizar as dificuldades também. Tiramos Deus do trono, a essência de quem Deus é, para focar naquilo que está me acontecendo, nas lutas, nas adversidades, e esquecemos quão poderoso é o Deus que nós chamamos de Pai. Isso faz muita diferença nas nossas vidas, né? Caminhar conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecê-lo até que Ele volte. Talvez você já tenha a sua vida de oração. Glória a Deus, continue cada dia mais. Talvez você esteja num ponto do tipo assim, eu não tenho conseguido orar. Estou com dificuldade. A palavra não sai. A palavra de Deus nos ensina a ir para o quarto. E ao chegar no quarto, você não sei, não tenho palavras. Não sei o que falar, Senhor. Não sei o que orar. Já aconteceu com alguém aqui? E sabe o que acontece, queridos? Quando você ajoelha ali e fala, Senhor, ajuda-me. Não tenho força. Não tenho força. Ajuda. Me ajuda. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é o meu Deus. E se o Senhor não me colocar de pé, eu não vou ficar sozinho. E deixa, e fica ali. E deixa o seu Pai que está. Você pode ler o texto lá que diz isso. Ele está lá no quarto com você. Ele te vê no secreto. Ele ministra na sua vida, querido. Ao levantar, possivelmente naquele momento de oração, você não conseguiu ver a grandeza do nosso Deus. Você não conseguiu adorá-lo. Mas você se rendeu. E você pediu àquele que pode te ajudar.
Quando você levanta, talvez os problemas no qual você está enfrentando ainda continuam lá. Mas você foi renovado em força. Você foi renovado em fé, em coragem. Sabe aquela coisa que você desce com uma mente conflituosa, um coração angustiado, e levanta com uma paz que excede a todo entendimento. O Senhor faz isso conosco. Mas enquanto eu ignoro a minha vida de oração, eu deixo de viver tudo que Deus tem para mim. Nós queremos ser uma igreja avivada, amém, queridos? Queremos sentir a graça, a presença de Deus no nosso meio. Ele faz isso? Faz. Ele tem que provar isso para mim, para você? Não. Mas quando nós o buscamos com essa verdade da sua palavra, nós temos uma chance muito grande de viver isso. Sabe, esse avivamento. Aviva a sua obra em mim, ó Senhor. É Ele quem faz. Amados, nós somos uma igreja que tem disciplina de oração. Você vê que em todos os cultos se chama para oração. Sabe, muitas vezes a gente percebe que as pessoas não oram com quem está orando. Estou falando que você tem que gritar, não, querido. Estou falando de estar centrado no momento do culto da intercessão. Há uma disposição em colocar diante de Deus os nossos pedidos, como igreja do Senhor reunida. Então, aqui nós oramos de forma pública. E se quem está orando aqui, eu estou ignorando o que ele está orando, eu estou indo contrário. Estou sendo hipócrita ou não? Estou sendo. Tem semanas de oração todo ano, quando começa aqui. Às vezes dá para você vir no dia, às vezes dá para você vir em todos, às vezes não dá. Quem conhece a sua vida é o Senhor. Não estou aqui apontando dedo para ninguém. Só quero que você traga para você uma reflexão dentro, tá? É o que a palavra de Deus faz, lança luz dentro de nós. Não adianta eu vir somente se eu não tenho lá aquilo que precisa estar unido aqui. Não adianta eu vir só para dizer, olha, eu fui na oração. Eu preciso ter a minha oração lá e aqui somar as orações junto com os irmãos. É a extensão. A igreja nos incentiva a orar. E Jesus Cristo aqui nos encoraja a orar. Ore, confie, continue confiando, continue desenvolvendo a sua vida de oração. Para de sabotar você, querido. Falei, eu não sei o que falar. Isso é muito comum quando nós convertemos de início. A gente tem aquela sede de orar. E como é que ora? Como é que ora? Até que a palavra de Deus vai nos mostrando quem Deus é e o que é orar. De tempo em tempo, a palavra de Deus nos lembra isso de novo quando você lê. Né? Se você lê a palavra, você está sempre sendo lembrado de como é que você tem que caminhar. Quais as disciplinas que você precisa exercer para você ser fortalecido. Então, chamar para si, sabe, o enchimento do Espírito, a transformação na sua vida. Passar a limpo o teu coração, como o salmista diz. Porque com qual intenção nós vamos para as orações, queridos? Só para dizer que eu oro? É quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, sonda aqui o meu coração. Vê se não há em mim algum caminho mau. Como é que eu estou colocando diante do Senhor as minhas necessidades? Aquilo que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas o que eu estou fazendo com os ensinos de Jesus acerca da transformação da minha vida? Para que Cristo seja visto em mim. Porque a Bíblia diz que nós nascemos com o propósito de glorificar a Deus. Que Cristo é formado em nós e Ele precisa ser visto em nós. E nós fazemos isso na força do nosso braço? Nunca. Esse Espírito de Deus que já mora em nós, o Senhor nos incentiva. Busque ser cheios da presença de Deus. Seja transbordante. Porque quando fazemos isso, queridos, avançamos nas adversidades. E Deus vai trazendo, vai te dando sensibilidade, percepção do que fazer, de como fazer. Deus traz, inclusive, as pessoas que precisam fazer parte desse momento para solucionar situações da sua vida. Então, uma vida de oração, uma marca que precisa estar em nós,
que glorifica a Deus. É saber que as minhas palavras não estão sendo faladas ao vento. Existe um Pai eterno que ouve, que se preocupa comigo porque me ama. Não é porque eu fiz qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele amou primeiro. Não há nada que eu e você faça. E ter a certeza disso, queridos, só faz olhar para nós e ver como que nós somos limitados, como nós precisamos dEle, como precisamos estar cheios mesmo do Teu Espírito Santo. Vivemos tempos aí em que os valores morais, tudo aquilo que Deus preza, virou lixo. Está virando a cada dia. E como é que eu e você, como igreja do Senhor, fazemos no nosso dia a dia, diante das adversidades? Eu não estou nem aí porque eu não gosto de política? Ou eu aprendo a colocar aquilo que Deus já conhece diante dele? Porque lembra, quem é que muda o coração? Deus? Está vermelho. Deve ter acabado. Quem muda, queridos, quando busca o Senhor? Nós mudamos. E quando nós mudamos, nós aprendemos a lidar com as adversidades, com os relacionamentos difíceis, com tudo o que tiver aí, né, que a gente tiver que enfrentar. Nós não temos que explicar, nós temos simplesmente que obedecer, porque é o que a Bíblia diz aqui. Se Jesus Cristo orou com lágrimas, em alta voz, mas em tudo ele foi obediente a Deus. Esse ensino é para mim e para você. Não deixe essa sabotagem do eu não sei orar, eu não tenho palavras, eu não sei isso. É tudo que o diabo quer que você acredite. Porque aí a sua fé vai sendo aplacada. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso? Sem fé é impossível. Ele nos deu fé. Para quê? Para ser aumentada e fortalecida todos os dias da nossa vida. Como é que ela vai fazer? Como é que isso acontece? Eu preciso orar para me fortalecer a minha fé. E a oração me fortalece a fé, e a fé me fortalece para orar. Amém, amados? Quanto mais você trouxer essa verdade para a sua vida, mais você vai conhecer a grandiosidade do Senhor. E você vai ver, em meio às adversidades, a presença de Deus te sustentando. Você vai ver a sua mente sendo clareada acerca de todas as coisas que precisam ser clareadas. Porque enquanto eu olho para mim e só falo aos céus de vida, né, e vejo as minhas dificuldades, eu não estou fazendo o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu não estou indo ao Pai reconhecendo quem Ele é. Eu não estou colocando diante dEle as minhas necessidades. Eu não estou buscando em quem pode fazer todas as coisas. As epístolas todas de Paulo ensinam-nos, olha, orar sem cessar, né, em todo o tempo. Orar ao Senhor com cânticos, orar com gratidão, orar com petição. Nós podemos fazer tudo isso, queridos. Mas qual que é a proposta, o ensino de Jesus aqui? Vá buscar ao Pai. Vá se fortalecer conhecendo o Pai. E a partir daí, então, queridos, quando você teve esse momento de oração, que você reconheceu esse Deus maravilhoso e a sua grandeza, então ali você coloca todos os seus pedidos. Interceda pelas pessoas que precisam ser intercedidas. Você vai ver que o próprio Espírito Santo de Deus vai te trazendo à memória pessoas, situações, para que você continue orando. E aí você que achou que não dava para orar 5 minutos num quarto de porta fechada, a hora que você assustar, tem 1 hora e meia que você está lá dentro. Mas se eu der desculpa para mim mesma e para as coisas que eu tenho que fazer, nunca vai dar. Nunca vai ter jeito. Deus vai te amar menos por causa disso? Não. Mas quem deixa de ganhar e usufruir da grandeza de Deus? Você. Entende? Que o ensino e que Jesus incentiva a cada um de nós com coragem, seja mesmo persistente, priorize. E depois que eu conheço, que eu tenho esse Deus maravilhoso, você vai ver que tudo fica mais fácil para avançar. Isso não quer dizer que não dói quando tem que doer, que a tristeza não vem quando ela tem que vir, que as angústias nos rodeiam quando tem que vir.
mas que tudo isso não encontra lugar mais no nosso coração para criar uma alicerce. Por quê, queridos? Porque o Pai que nos vê, que está em secreto, está lá naquele lugar que Ele deveria estar, no centro da minha vida, no meu coração. Então, essas coisas vêm e bate, vai de encontro àquele que pode, com um fôlego, um sopro, mudar a situação. Entende isso? Fica mais fácil sempre. Então, Jesus ensinou. Ele nos lembrou que o Pai é nosso, que é para nós fazermos, e que Ele pode todas as coisas, porque Ele é santo e justo, e porque quando Jesus veio, Ele disse, é chegado o reino de Deus. E se você foi chamado à salvação, a sua vida foi chamada para ser transformada. Você foi chamado para dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Nós somos perfeitos, já está todo mundo bonitinho, certinho, ninguém erra, ninguém peca, ninguém falha? Não. Mas todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de trabalhar em nós. E quando nós vamos com esse coração aberto para Deus, às vezes você está orando acerca de alguma coisa, convicta que você está orando certo. Mas quando você chega e desarma e fala, Deus, eu não sei como orar acerca disso. Será que eu estou colocando de maneira correta? Qual que é a intenção do meu coração aqui, Senhor? Será que eu não estou aqui orando ao Senhor para satisfazer um egoísmo meu aqui? Quando nós nos desarmamos, queridos, Deus lança luz, como está lá. E Ele tem prazer de nos mostrar a verdade. Para quê? Para eu emburrar e sair dali e falar, Deus não me ouve? Vou orar para quê? Não. Para eu falar, o Deus que tudo pode, seja feito segundo a sua vontade. Trabalha em mim, Senhor. Continua me transformando para o louvor da sua glória. Amém, amados? Qual que é o nosso maior exemplo de oração? Quero lembrar a você que não existe a oração poderosa. Poderoso é Deus que ouve as nossas orações. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas que o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos ajuda nas nossas orações. Ele já nos ajuda sem nós buscarmos ser cheios dele. Imagina quando nós, então, buscamos estar cheios da sua presença. Ele nos ajuda ainda muito mais. Nosso exemplo maior, Jesus Cristo, o Senhor. Pode parar e ler a Bíblia toda. Se você até hoje trouxe algum pensamento, alguma forma de olhar e falar assim, esse negócio de orar é muito difícil, não é para mim não, deixa o fulano lá orar. A palavra de Deus te convida, querido, a mudar esse jeito de pensar, a chamar para si a responsabilidade de ir para o secreto e falar com Deus, Senhor, muda a minha vida, transforma o meu coração, me ensina a te conhecer, me ajuda a testemunhar quem o Senhor é em minha vida, onde eu for. Isso acontece lá, queridos, lá você e Deus. Mas não se engane, se você não for intencionalmente, você não vai. Várias coisas vão te sabotando, a sua carne vai te seduzindo. E, lógico, o adversário das nossas almas manda aquele monte de setinha para você não ir. Vai mesmo, não, bobagem. Já orou tanto sobre isso, Deus não respondeu. Não é bem assim, não, precisa disso, não. Rasga o teu coração diante do Senhor, queridos. Busque conhecer quem é o seu Deus. E coloque todas as suas necessidades diante dele. Lembrando que a prioridade da sua oração não é a sua necessidade realizada, porque isso Deus pode fazer a qualquer hora. A prioridade da sua oração é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Amém? O que nós aplicamos na nossa vida aqui com tudo isso? Que, ao ouvir tudo isso, eu preciso sair daqui com uma proposta no meu coração. Qual é? A de desafiar a mim mesmo, ir para o secreto. Está lançado o desafio para você essa semana. Para você que já faz, faça ainda mais. Para você que nunca fez, faça. Para você que está tentando uma vez ou outra, volta e acha que não dá, persista, persevere. Ore até que você aprenda a orar. Amém, amados? Persevere em buscar, não as coisas que você precisa,
as contas que você tem para pagar, a provisão. Tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Insista com Deus, dizendo: eu quero mais do Senhor. Quero mais do Teu Espírito Santo, Deus. Eu quero mais da Sua presença. Mais. Gaste tempo orando, clamando ao Senhor por mais dEle. Mais dEle. Desenvolva a sua vida de oração lá no secreto. Mas desenvolva ela aqui também. Nós oramos aqui. Quando nós formos chamados à oração, se posicione, querido. Foque, interceda junto com quem está orando. Ore com quem está orando. Interceda com o propósito da oração. Mas se eu não dou importância a isso na minha vida lá, eu não vou dar importância a isso aqui. Não tem jeito, porque senão eu sou o hipócrita, não é? E o Senhor nos convida a viver a verdade. Quem é que conhece a verdade do nosso coração? Nós queremos ser uma igreja que ora. Nós já fazemos isso, sim. O grupo que nós temos das mulheres, dos homens, certamente dos jovens, todo dia tem alguém pedindo oração. Às vezes a gente corre o olho. Isso quer dizer que cada pedido você vai para o quarto? Claro que não, nem Jesus ensina isso. Isso quer dizer que quando eu tenho o Espírito Santo, eu já me compadeço, eu olho ali naquele momento, eu já libero palavras, orando, pedindo: Deus, alcança, tem misericórdia, né? Olha para essa situação. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, não é só uma olhada, não é só virar e falar: nossa, mais uma mensagem, mais uma oração, de novo. Quando você olha se importando com o que o outro está vivendo. É você que vai resolver? Não. Mas você conhece quem pode. O que você faz? Se une à fé do seu irmão e peça para Deus entrar com provisão. Amém, amados? Isso é vida prática do nosso dia a dia. Vamos ficar de pé, vamos orar?